Quer mostrar a claquete aqui também? Isso, vamos só focar na claquete do Laura ali. Pode rodar aí, pessoal? Câmeras, oi? Fala rapaziada, meu nome é Lucas Lanzarini e esse é mais um 99 Drops. Hoje eu tô com uma presença especial, né? Mais do que especial, um ídolo pra mim, um ídolo pra toda... Acho que todo mundo que veio depois aí no hip hop, né, meu? Tem esse cara como referência, né? Alex Pereira Barbosa, mais conhecido como MV Bill. Bill, obrigado por, né, doar teu tempo, por vir aqui trocar uma ideia com a gente. Cara, eu queria começar, hein, te jogando algumas perguntas aí pra ver se tu lembra de alguns números aí da tua caminhada, tá? Memória. Quantos anos? De carreira? Não, quantos anos tu tem agora? De idade? Isso. Pergunta 48. Quantos anos de carreira? Em 2023 vai fazer 30 anos de carreira, mas no livro que eu acabei de lançar, A Vida Me Ensinou a Caminhar, eu conto ali um período de antes de eu ter feito a minha primeira gravação oficial, que foi em 1993. Então, se for contar desse período um pouco para trás, já passou de 30. Passou de 30. Quantos discos? 12. Quantas músicas? Não faço ideia. Sabia que eu te pegaria. Já a primeira é que eu não sei. Quantos livros? 4. 3 em parcerias, né, com Celso Ataíde e Luiz Eduardo Soares, e um solo. Quantos shows? Pô, mano, aí tu me arrebenta. Tu não tem nenhuma ideia? Não tenho nenhuma ideia, cara, mas muitos shows, muitas apresentações, a maioria delas no Brasil. Eu deixei de tocar em muito lugar no exterior, porque eu preferia mais tocar aqui, cara. Tipo assim, às vezes, porra, convidado pra tocar num país europeu ou tocar em Manaus. Pô, vou tocar em Manaus, que, pô, é difícil fazer um show lá. Se tem uma oportunidade, eu prefiro tocar aqui. Belém do Pará ou então Belém do Pará. Então eu deixei de tocar em muitos lugares fora, porque tocar no Brasil sempre foi mais interessante. Então tem muitos shows, que eu não sei a quantidade, mas a maioria deles aqui no Brasa. Maneiro. Quantos papéis? Papéis, vou me enumerar. Fiz o Professor Antônio em Malhação, fiz um presidiário no filme Sonhos Roubados, da Sandra Werneck. Depois eu fiz um pintor falido numa série chamada Se Eu Fosse Você, que era uma alusão ao filme, né? Se Eu Fosse Você, com Tony Ramos. Fiz um papel de um policial chorão, policial civil chorão no filme Odeio o Dia dos Namorados, com a Heloísa Périssé. Agora, eu fiz um pastor canastrão, pastor safadão, milícia, na série Me Chama de Bruna. Pô, esse foi um dos papéis que eu mais curti fazer, cara, porque o laboratório era muito legal, né, de ir nas igrejas, ver os trejeitos e criar meu próprio pastor, foi maneiro pra caramba. E fiz agora papel de um nerd, dono de uma loja de informática, numa série chamada As Seguidoras, e um bicheiro, um filme que vai estrear ainda na Netflix. Quantos papéis deu? Já me perdi. Pô, nem contei, nem perdi. Contei, a ideia era eu contar, mas foi ótimo. Quantos países tu conheceu através da tua carreira? Cara, através da música, alguns, né? Como eu não quis tocar muito em alguns lugares, eu não conheci tantos, mas viajei bastante também, a passeio. Eu viajei muitas vezes a Londres para fazer palestra, fui tocar uma vez, aí devo ter ido umas 3 vezes em Londres para fazer palestra, por exemplo, falar para brasileiros e ingleses. E fui para os Estados Unidos também várias vezes também, não para tocar, toquei uma vez só em Washington, mas fui várias vezes para fazer outras coisas. Então eu conheci mais fazendo outras paradas do que tocando mesmo. Maneiro. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria que tu me dissesse uma música que tu escuta que ninguém espera. Que tá na tua playlist. Cara, ali, mas tem muitas, cara. Mas dá um exemplo. Pô, tem gente que fica muito espotado quando eu boto rock, né? Tipo Metallica, pô, alguma coisa mais pop, tipo... Como daqueles Tears for Fears, que eu gosto pra caramba. Porra, então as coisas brasileiras de Ratos do Porão, assim, de rock pesado, de reggaezão. Mas às vezes tem umas músicas brasileiras, MPB também, que eu acho maneiro. Mano, qualquer coisa que eu coloque, não é rap, o pessoal já acha inusitado. Sim, já acha inusitado. A galera não vê que é comum, né, essa construção toda. Né? Cara, a gente tem um amigo em comum, tá?
E eu trouxe aqui um áudio e eu quero ver se tu identifica, tá? Eu vou botar perto do microfone aqui pra galera. Deixa eu ver se é meu amigo mesmo. Tá? Eu vou botar um áudiozinho aqui, aí tu me diz se tu identifica quem é, tá? Ó, essa risada aqui, ó. É um cara que reside em Esteio. Mano, se não fosse a dica do Esteio, cara, essa risada tá uma mistura de Sérgio Malandro com Coringa, né, cara? Põe de novo, cara. Ai, ai. É um pouquinho de Gargamel Tu viu também só? nos Smurfs. Tu viu só? Conseguiu identificar quem é esse cara Risada aí? macabra do Rafa, pô, do Rafuagem. Rafa Rafuage. Me conta um pouco como é que tu conheceu o Rafa, como é que é a história de vocês aí. Bom, eu conheci o Rafa na época ainda que o Celso produziu o prêmio e festival Rutus, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro. Era uma espécie de premiação para os grupos que se destacavam mais. Tinha 2 ou 3 dias de festival, tinha mostra de cinema, teatro, intervenção de grafite, competição de break. Tipo, a cidade era tomada de eventos, né? E tinha o palco alternativo, onde tocavam muitos grupos que concorriam como revelação do ano, que eram os grupos que mandavam as demos. E eu conheci o som do Rafuage com a Nega Giza me mostrando o som dele, que ela que fazia a seleção dos sons, e depois eu conheci o Rafa pessoalmente, né? A gente criou ali uma amizade, ele me trouxe para conhecer a família dele, né? Conheci o finado pai dele, a mãe dele, eles cozinharam Dona para mim. Odete? Pô, cozinhou para mim. Pô, toquei na inauguração da Casa do Hip Hop. Que a verdadeira casa de cultura do hip hop é a casa do Rafa. A casa né? dele. É a casa número dele. 1, né? É a número 1. Ele construiu a número 2, eu estive lá presente nessa inauguração. E, pô, poucas pessoas eu convido para ir na minha casa, né? Claro. Então ele foi na minha casa. Entrou na minha casa, é sinal que é meu amigo demais. Não, é um cara que, né, tem uma energia absurda, né, cara? Parceiro. Caralho. Cara, sobre o teu livro. Primeiro falando sobre esse título, por que a escolha, né, desse título, fazendo essa referência ali ao Marginal Menestrel, né? E sei que é um livro diferente, né, do que tu já tinha trazido, né, nessa parte como escritor, mas me conta um pouco, assim, do porquê da escolha do título, principalmente. É isso mesmo, cara. É um livro que tem um conteúdo diferente dos outros livros, né, que focava mais na criminalidade. Esse é um livro que conta mais coisas pessoais minhas, né? E a alusão à música é porque é uma das músicas assim, que mais me traz esse feedback de vitória. Pô, tem gente que gosta da música pela mensagem, tem gente que já se formou e usou essa música na formatura, tem gente que já se casou, usou essa música no casamento, foi muito emblemático para as outras pessoas e é para mim também. E na hora de fazer a composição para esse livro, eu fui atrás de histórias que me fizeram aprender. Sabe? Que de alguma forma eu acho que as pessoas também vão se identificar e pode até ter algum tipo de aprendizado também. Maneiro, cara, maneiro. Nesse contexto, assim, de retomando a tua vida, nesse livro, provavelmente tu citou nesse livro, mas qual foi o momento mais emocionante, assim, da tua carreira? Tu pode recortar para nós? Cara, tem muitos momentos emocionantes demais. Pô, eu não saberia dizer um momento específico, mas posso dizer para você que é sempre uma emoção quando eu chego num lugar. Ainda não cheguei depois da pandemia, né? Mas antes da pandemia era muito emocionante chegar num lugar e saber que tem muitas pessoas num local te esperando para te assistir. Essa é uma das melhores sensações do mundo, cara. E não importa qual o local do show, você saber que as pessoas se esforçaram, compraram ingresso, sabe, se deslocaram de um lugar para o outro. Isso é muito, dá uma emoção muito grande, principalmente para mim que não faço cover, né? Eu não canto uma música de um outro artista. Então tento entreter a plateia com repertório autoral, né? Que não é uma coisa tão fácil de se fazer. Então cada show traz uma emoção diferente. É um culto mesmo, né? É um culto, né? Pô, eu consigo sintetizar bem, é um culto. Conversando com o Criolo, ele me passou essa visão, assim, sobre como ele enxerga isso e como ele enxerga esse culto, assim, né? É muito louco, né? Essa sensação deve ser indescritível. Crioulo é massa. Cara, eu quero que tu me diga como é que tu visualiza o futuro do hip hop, assim, pra gente. Cara, quando eu vejo pessoas assim como você, que a gente estava trocando uma ideia antes de entrar no ar, eu começo a visualizar, sabe, uma cena melhor no futuro. Porque vocês são jovens, mas que também estão preocupados em manter a cultura viva, sabe? Quando eu entrei, eu pensei muito nisso. Quando eu quis fazer rap, quando eu quis fazer parte da cultura hip hop, pensei muito em quem estava antes de mim, pensei muito no legado que eu poderia deixar.
e na continuidade que ia ter. Então, na minha passagem, dentro desses momentos que eu estou vivendo e que estou aqui até hoje, sempre visando isso, né? O que eu estou fazendo e o que eu vou deixar. E aí, quando eu vejo que muitas pessoas também estão pensando nesse lado, pessoas jovens, inclusive, eu começo a ver um futuro de uma cena mais forte ainda do que já está hoje. Já está forte, mas acho que pode fortalecer muito mais. Aí pode ter certeza que tu deixou, Bill, tá ligado? Porque Massa. essa caminhada, assim, é muito inspirada em pessoas como tu, né? Quero que tu deixe uma mensagem pra galera mais nova aí, pra gente encerrar. Queria encerrar com essa tua mensagem, assim, pra essa galera aí que tá entrando nesse universo, ou pra essa galera que também tá batalhando no universo do hip hop, né? E a gente vendo o nosso movimento crescendo e falando sobre essa transição geracional e esses novos momentos, quero que tu deixe uma mensagem pra esse pessoal aí, pra gente fechar o programa. Pô. E te agradecer já antecipadamente pela presença. Tamo junto, Muito obrigado, irmão. Bill, de Eu coração. que agradeço o espaço. Cara, primeiro falar que a cultura hip hop cresceu bastante, né? A música rap, que é um dos 4 elementos dessa cultura, ganhou muito espaço, principalmente as outras vertentes, como o trap, principalmente, né, atualmente. Só que tem 2 lados isso aí, sabe, mano? Ao mesmo tempo que ficou menos difícil de fazer rap, né? Eu narro essa dificuldade no meu livro. Ao mesmo tempo a cena também ficou muito inchada. De cada, sei lá, 4, 5 pessoas que vêm falar comigo na rua, 3 dizem também que também rimam e que em breve a gente vai se encontrar num palco. Então tem muitas pessoas disputando o mesmo ouvido. Então não tem mais aquela garantia de que vai fazer seu som, vai fazer seu videoclipe, vai lançar na internet, todo mundo vai abraçar, você vai ter hype, no dia seguinte você vai estar fazendo show. Não é assim que funciona. Tá bem concorrido, tá cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo que tem a facilidade de gravar, tem a dificuldade de ser inserido no mercado. Então o que eu digo para as pessoas, os jovens principalmente de hoje, é o que eu já dizia antes. Estudem, tá ligado? Tenham formação acadêmica, nível superior e continue fazendo seu rap. Se não der certo na música, você tem um plano B, tá ligado? Porque os playboy, eles se organizam com o plano B. Se não der certo no rap, vai assumir a empresa do pai, da mãe, vai assumir as casas, a frota de táxi, mas não sei o que lá. Cara, se você não tem pai, mãe rica, vem da humildade de baixo, estude, mano. Se a música não der certo, você tem um plano B, você pode trabalhar e se der certo, você vai ser um rapper com nível superior. Tá aí, rapaziada. Escuta o homem, Bill. Tamo junto, Valeu, irmão. tamo junto, irmão. Obrigadão. Valeu. Talvez tirou minha mente do foco. Você era o Rafa? Você era o Rafa? Mexeu com o Rafa, só o Rafa. É culpa do Rafa. Pô, eu botar muito foco. Você. Tiozinho Rafa. Tiozinho. É difícil. Não aceita, Não aceita, não. Ele briga, fica. Ele ainda acha que tem o direito de rejeitar. Ele já fez a miniatura dele lá. Levar na verdade, do limão, o limão X prensadão. Gosta muito, tá ficando cara de hambúrguer já.